Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 26 de junho de 2025. A Ucrânia bloqueia ataque russo feroz na região de Pokrovsk. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Muito obrigado. O exército ucraniano está bloqueando os russos na região de Pokrovsk, na tentativa que os russos estão fazendo há aproximadamente um ano e meio, sem sucesso, né? E de romper as defesas e chegar até Pokrovsk. E eles estão insistindo nisso e acho que é a principal prioridade deles ainda nessa ofensiva de verão que já iniciou. Os combates intensos continuam. E os ucranianos estão segurando o pessoal russo de acordo com informações do grupo operacional, né, do Corpo de Exército Estratégico Khortytsia, né, na direção de Pokrovsk. As tropas russas intensificaram as ofensivas nas áreas de Ruzhin Yar, Pokhtauka, Popov Yar, Razine, Volodymyrivka, Yelizabetivka e Malinivka. O inimigo também tentou expulsar os ucranianos das suas posições perto de Miroliubivka, Sukhoi Yar, Lizivka, Udachne, Novomykolaivka e Oleksiivka. As tropas russas tentam utilizar uma vantagem numérica que eles têm. Eles trouxeram muitas buchas de canhão, que são soldados com treinamento muito precário, insuficiente, mas eles sabem que são descartáveis. E eles vieram ali para morrer nas linhas de ataque no moedor de carne, na esperança que parte do moedor chegue até as linhas ucranianas e consiga tomá-las, mas isso não está acontecendo. A maioria deles está morrendo justamente ou ficando gravemente ferido na zona da morte, onde são atacados primeiro pela artilharia ucraniana, depois e ao mesmo tempo por morteiros e bem como depois disso por drones. Então eles não conseguem avançar, não conseguem nem ver onde que estão de fato as primeiras linhas de trincheiras do exército ucraniano. E as unidades de defesa ucranianas estão combatendo ativamente as forças inimigas, que estão infligindo perdas significativas, estão reduzindo o potencial de suas ações ofensivas. A situação permanece muito tensa e as hostilidades continuam. Eu acredito que também nos próximos dias as hostilidades irão continuar. As tropas ucranianas estão mantendo posições, os russos são incapazes de invadir a Pokrovsk e Mirnograd também, que é importante para chegar a Pokrovsk, e eles tentam contornar então pelo leste. E isso também não estão conseguindo. Já tentaram fazer um semicírculo, para fazer um semicerco a Pokrovsk, via próximo a Dnepropetrovsk, também não conseguiram. E agora, recentemente, ontem, concluíram que não vão conseguir, né? E aí eu falo no próximo vídeo o que os russos estão inventando de estratégia agora na região, por causa dos fracassos constantes que eles estão tendo para tomar Pokrovsk. Não vão tomar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. O tempo para eles tomar Pokrovsk já passou. Eles não têm nem tropa, nem equipamento necessário para isso. Um comandante de drones, né, de uma unidade de drones, a unidade dele chama Typhon, né, TYPH2ON. E ele deu uma entrevista no canal 24 ucraniano, e explicando que tal ofensiva está levando a enormes perdas da Rússia. E, no geral, a situação é difícil, mas os militares ucranianos continuam destruindo o inimigo. As ações ofensivas dos russos levam a um aumento em suas perdas. No total, desde março de 2025, essa
região de Pokrovsk é a mais intensa em todo o teatro de operações e continua sendo mais intensa, mesmo depois da já anunciada ofensiva de verão da Rússia. Cerca de metade de todas as operações ofensivas ocorrem lá. Né? Tem dias que ocorrem menos, mas na média, metade de todas as ações ofensivas estão acontecendo lá. Eu diria talvez até um pouco menos, um terço, né? De um terço a metade, dependendo do dia. Por exemplo, ontem eles tentaram, e acho que estão muito cansados, né? Que estão mudando a estratégia, eles cansaram e fizeram num total, em todo o teatro de operações, de 118 ações ofensivas, 40 foram em Pokrovsk. Mas se somar as outras regiões em volta que eles fazem, vai a metade. Porque em volta ali de Pokrovsk, eles precisam tomar, por exemplo, Toretsk para ir para Pokrovsk. Eles precisam tomar Konstantinivka para ir para Pokrovsk. É para isso que eles estão brigando ali. Então ele com certeza passou de 60 ataques dos russos e todos eles fracassados. Eles não conseguem avançar. E há muito tempo isso. Apesar das mentiras que os russos divulgam na sua imprensa e na televisão russa para os cidadãos russos, e alguns que não têm vergonha em todos, nas redes sociais em outros países, inclusive no Brasil, divulgam vitórias que não existem para a Rússia. E agora os russos querem contornar a cidade pelo leste e pelo oeste. Até agora, os russos conseguiram criar uma grande saliência na direção leste. Isso ameaça a logística ucraniana que leva a Pokrovsk, sem dúvida. Mas eles não conseguiram criar essa saliência e os ucranianos dizem que não vão deixar eles criar essa saliência. Porque, inclusive, a logística é um dos elementos-chave na introdução de qualquer operação militar. Na Ucrânia, mas não só na Ucrânia, para qualquer exército do mundo, né? Sem logística não se vence guerra. E é esse o problema que os russos estão tendo, que a logística deles está muito fraca, e muita coisa destruída, e eles não conseguem levar a tempo para as suas tropas, que inclusive chegam a passar fome na linha de frente. Pokrovsk, definitivamente, uma coisa que a gente tem que analisar, para não acreditar nas mentiras da Rússia, está definitivamente fora do alcance dos russos. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso requer grandes suprimentos das forças armadas ucranianas, através das principais rotas de apoio logístico. E os russos estão tentando se aproximar delas já também há 1 ano e meio e não têm conseguido. Né? Sempre essas rotas estão em perigo, sem dúvida nenhuma. Né? Não vamos cantar glória que estão em perigo, porque eles bombardeiam, eles atacam também, mas não conseguiram os resultados que eles almejavam até agora. Mas não podemos falar, então, num controle total sobre a logística. A Ucrânia tem que estar sempre, na minha análise fria sobre isso, a Ucrânia tem que estar sempre atenta. As rotas logísticas são cobertas por redes para criarem obstáculos para os drones dos russos, né? E também são constantemente vigiadas pelos drones ucranianos para evitar uma surpresa de que os russos possam atacar e tomar e bloquear essas rotas logísticas que há 1 ano e meio que eles estão tentando e não conseguem. É importante destacar que nessa região, mas não só nessa região, mas onde aconteceu bastante, desde o final do ano passado até agora, que as forças ucranianas elas têm manobrado e contra-atacado. E a própria Ucrânia é o que está dificultando os russos a tomarem as rotas logísticas e avançarem na linha de defesa de Pokrovsk para chegar na Pokrovsk. Porque os ucranianos agora mudaram a tática. Eles não estão apenas na defesa passiva. Eles manobram e contra-atacam quando eles veem que há uma oportunidade no momento de um ataque russo. Né? Quando eles fracassaram, eles sentem que podem ter vantagem em empurrar os russos mais para trás. Então, eles têm feito isso, essa expansão. E então, as Forças Armadas Ucranianas, hoje, já há alguns meses para cá, na filosofia implantada pelo comandante do exército ucraniano, o general Alexander Syrskyi, que não é uma defesa estática. Eles sempre estão manobrando, contra-atacando e lançando pequenas ofensivas sempre que possível. Né? Digo pequenas porque não fazem grandes para empurrar, até por uma questão de
prevenção. Não adianta fazer uma grande ofensiva, abrir um flanco e eles entrarem pelo flanco, né? E aí ficarem na retaguarda, eventualmente, do exército ucraniano. E então o coronel Vladislav Voloshin, que é a porta-voz das Forças de Defesa do sul da Ucrânia, falou isso inclusive numa entrevista. Ele disse: não estamos em uma defesa cega. Ficar parado significa que você pode ser destruído e suas posições invadidas. Estamos usando uma defesa manobrável e, quando temos a oportunidade, contra-atacamos e realizamos pequenas ofensivas. Em outras áreas, também eles liberaram muitas vilas, repeliram os russos em posições-chave, complementou o coronel Voloshin, e acrescentou ainda ele que eles estão trazendo dificuldades para a Rússia para movimentar as suas unidades de assalto e equipamentos para a frente de batalha. Quando entramos ativamente na defensiva, impedimos isso. Na ofensiva e na defensiva, impedimos isso. E os russos se abstêm, inclusive, de atacar. Aconteceu isso muitas vezes, né? E a Ucrânia está tendo muito bons resultados. E, com certeza, esse ataque, essa ofensiva geral que a Rússia quer fazer, já nasceu morta, como eu disse aí num dos meus vídeos anteriores. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. E dê um like, é importante para o canal também, que o YouTube distribui mais. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.